Vamos voltar a falar do bom e velho Duel Links. No vídeo de hoje vamos comentar sobre as duas novas skills que vazaram no datamine do Duel Links. Uma skill pro deck de Erratic e a outra skill pro deck de Dragunid. Com isso vamos teorizar possíveis cartas que podem estar vindo na próxima box e o que a gente pode esperar desses decks. Vamos pro datamine. Bom, e tá aqui o datamine, tá? Tô aqui no site do Duel Links Meta e as duas skills que vazaram foram essas aqui, ó. Speed 2 skills, também vazou uma skill aqui que é, porra, bem foda-se, tá? O mais interessante aqui é a skill de Erratic que vazou e a skill de Dragunid, tá? Tem mais coisa aqui pra baixo de Rush Duel, só que Rush Duel ninguém liga. Bom, vamos começar falando sobre o deck de Erratic, tá? Que eu acho que é o menos interessante. O deck de Erratic, bom, ele é um pouco peculiar, tá? Ele é um deck de dragão. Os dois decks são decks de dragão. Então a gente pode estar tendo uma box temática de dragão, né? O que tudo indica que a próxima box seja uma mini box. Então uma mini box focada em dragão, talvez. Bom, e Erratic basicamente é um deck que envolve uma mecânica de tributo. Os efeitos dos seus monstros dragão de main deck, eles não são tão interessantes assim, tá? Mas todos eles têm um efeito em comum que quando eles são tributados, você consegue invocar um monstro dragão normal do seu deck. Possibilitando você fazer jogadas de Exceed, que é o que o deck quer fazer. O deck é um deck de Exceed. E também jogadas Synchro, porque você consegue invocar um dragão normal Tanner do seu deck e com isso fazer jogadas Synchro. Os monstros de main deck não são tão interessantes assim, tá? Eu separei aqui os mais interessantezinhos. Tem esse Tefnuit aqui, que ele entra special, e quando ele é tributado, invoca o bicho do deck. Tem o Su, que você pode invocar ele por invocação especial da sua mão. Tributando o monstro hierático, aí esse monstro tributado invoca o bicho do deck. Ele também tem efeito aqui de destruir magia de armadilha. Esse bichinho aqui permite que ele seja invocado por invocação normal sem oferecer tributo, tá? Esse aqui também pode ser invocado por invocação especial da mão, tributando o bicho do campo. E esse aqui, basicamente, ele é um bicho nível 4, que você consegue dar normal summon dele. E aí ele no campo você pode tributar ele pra invocar esses outros dois aqui, tá? E aí com isso fazer jogadas. O deck também tem uma rota, tá? Que não é uma vez por turno, se ativa e adiciona um monstro hierático do deck pra mão, é consistência. E algumas traps aqui de interação, tá? Como aqui uma counter trap, que nega magia ou armadilha e efeitos de monstro tributando um monstro hierático. E esse aqui que você também tributa um monstro hierático e escolhe uma carta que seu oponente controla e bane. Também tem essa trap contínua, que uma vez por turno do oponente você pode enviar um monstro hierático do seu deck para o cemitério. E uma vez durante seu turno você pode escolher um dos seus monstros hieráticos banidos e devolver o alvo pro cemitério. Se esse caso com a face para cima foi enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro hierático do seu cemitério e invocar o alvo por invocação especial. Enfim, são cartas bem meta. O deck em si não tem cartas muito fortes, mas a ideia do deck é você fazer spam de monstros e com isso fazer monstros Exceed, tá? Falando de monstros Exceeds, um dos monstros mais interessantes é esse aqui, tá? Que é o rank 6 do arquétipo, que é o Rei de Atom. Ele é um rank 6 que você faz utilizando dois monstros de dragão de nível 6 e ele tem um efeito muito interessante que vocês associam a matéria pra invocar por invocação especial o monstro dragão do seu deck. E ele vem com um ataque zerado, só que ele não vem com os efeitos negados. Então esse bicho que você invoca pode ativar os efeitos. Isso é muito forte, tá? Isso é bastante forte mesmo. Não é uma vez por turno, então se você invocar dois átomos, você consegue ativar o efeito dele duas vezes, e ele não pode atacar durante o turno que ativa esse efeito, tá? Esse monstro aqui permite que você faça algumas linhas de jogadas diferenciadas, tá? Que permite que você misture o seu deck de Erratic com outras engines de dragão, permitindo você ter acesso a mais jogadas. Outro monstro interessante é o monstro rank 8 do arquétipo, que é o Dragão Solar Hierático Suzerano de Heliópolis. Ele é um monstro rank 8 genérico, que uma vez por turno você pode associar a matéria dele, e você oferece como tributo qualquer número de monstros da sua mão do campo, e depois você destrói o mesmo número de cards no campo. Esses monstros tributados, se forem monstros dragões hieráticos, você pode invocar monstros do seu deck. Enfim, o deck gira em torno de tributo. Lembrando que o monstro que você invoca não necessariamente tem que ser o deck. Você pode invocar tanto a mão quanto o deck, quanto o cemitério, tá? Os monstros que você invoca pelo efeito dos seus monstros de main deck. Isso são todas as cartas, pelo menos as cartas mais relevantes que temos no jogo. Vamos agora pra skill que vazou no datamine. Vindo agora pra skill, a skill diz o seguinte, tá? Você só pode usar o segundo efeito dessa skill uma vez por turno e o terceiro uma vez por duelo. Aqui a tradução não sei se ficou muito boa, tá? Durante esse duelo você não pode invocar monstros por invocação normal especial, exceto monstros hierático, monstros com level ou rank 5 ou maior, ou monstros dragão, por que eu entendia isso. Ou é monstros level 5 ou maior dragão, pode ser isso também. Enfim, te dá uma limitação ali de invocação, a gente só vai saber quando vier a skill, tá? É um defeito, basicamente, limitando as suas summons. Aí vamos lá. O segundo defeito é o seguinte, é o efeito que você pode ativar uma vez por turno e quantas vezes quiser por duelo. Você revela um selo hierático de convocação, que é essa carta aqui, que é a rota do deck, ou um selo hierático da criação, que é uma carta nova que provavelmente vai estar vindo na nova box. Você revelando essas duas, você volta uma carta da sua mão pro deck e adiciona uma carta e adiciona uma magia ou armadilha hierática do seu deck pra sua mão. Ok. Você revela, volta uma carta e adiciona outra. Não sei se precisava voltar a carta pro deck, tá ligado? Porque o deck de hierático já é um deck bastante memezinho, tá? E você perder uma carta assim de graça não é tão interessante, você vai perder vantagem de jogo, porque ter carta não é vantagem de jogo, tá? Você pode fazer voltar algum Garnet que esteja na sua mão, aí isso pode te ajudar. Mas como os efeitos dos seus hieráticos invocam da mão também, então não faz muito sentido. Mas é um efeito de consistência bem-vindo, tá? Já o terceiro efeito, que é que você pode ativar uma vez por duelo, é que se você controlar um monstro na sua Extra Monster Zone, ou se seu oponente controlar um monstro no campo, você pode enviar uma carta da sua mão ou do campo para o cemitério para setar uma magia ou armadilha hierática do seu deck no seu campo, e ela pode ser ativada nesse turno. Ok, são esses dois efeitos. Voltando aqui para as cartas, tá? Vou comentar agora da carta nova, que é a skill cita, que é o selo hierático da criação. Ela é uma carta mágica normal que você ativa escolhendo um monstro Exceed dragão que você controla, e você invoca por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed hierático com nome original diferente, usando o alvo com matéria. Isso é considerado invocação Exceed, você transfere as matérias. Você invoca um bicho, você invoca o Exceed hierático por cima de um Exceed dragão que você controla. Mas além disso, você pode banir essa carta do seu cemitério, para depois escolher um monstro hierático do seu cemitério
cemitério e invocar o alvo por invocação especial em posição de defesa. Show, é um follow-up no seu cemitério. Você só pode usar um efeito de selo erático da criação por turno e apenas uma vez por turno. Significa que você escolhe qual efeito você vai ativar no turno, tá? Carta boa, tá? Permite que você acesse seus decks eráticos de forma mais fácil e no cemitério era um follow-up. Consigo ver essa carta sendo uma carta rara facilmente da box, tá? Não precisa ser SR ou R, acho que ela pode ser que nem a magia rápida que veio dos Time Thief, tá? Cartinha legal, carta interessante. Eu acho que aqui a jogada é óbvio, tá? É você colocar um bicho na sua Extra Monster Zone, ativar a skill e provavelmente setar essa carta aqui pra ativar ela e usar o Monstro Exceed que tá na sua Extra Monster Zone pra fazer um Monstro Exceed erático e mais forte, ou mais interessante. Mas é claro, você também pode setar sua Counter Trap ou a sua Trap pra deixar setada ali e servir de interação no turno do oponente. Uma jogadinha que eu pensei, inclusive, é você fazer o Atom, ativar o efeito do Atom pra invocar um bicho do deck, por cima do Atom fazer o Gaia, depois você ativa essa magia e por cima do Gaia faz mais outro Atom, podendo ativar o efeito dele de novo. Acho que essa jogada pode vir a ser interessante no deck, tá? Você ativa o efeito do Atom 2 vezes por turno. Mas é claro que também faltam outras cartas de Heratic pra tá vindo pro jogo e não são muitas, tá? Eu acho que a principal delas é o Link 2 do arquétipo, que é muito conhecido, tá? Que é o selo erático das Esferas Celestes. Ele é um Link 2 genérico pra dragão, você utiliza 2 monstros do dragão pra fazer ele. E uma vez por turno do oponente, se esse card estiver nessa zona de monstro adicional, efeito rápido, você pode oferecer como tributo um monstro da sua mão ou do campo e você devolve pra mão um card com face pra cima do campo, isso sem dar alvo. E se esse card for oferecido como tributo, você invoca por invocação especial o monstro dragão da sua mão ou do seu deck e torna seu defeito e torne seu ataque e defesa 0. Mas ele não vem com os efeitos negados, tá? Ele vem podendo ativar os efeitos. É uma carta muito interessante, não só no deck de Heratic, como qualquer deck de dragão, tá? É uma interação muito boa no turno do oponente, que você tira uma carta, você volta a carta do oponente pra mão e ainda invoca um bicho do deck. Enfim, cartinha muito boa que pode estar vindo facilmente em bundle, tá? Limitada a 1, essa carta aqui eu vejo claramente vindo limitada a 1 em bundle pra você estar comprando e usando os seus decks. Outra carta de extra deck é esse Exceed aqui, tá? O Dragão Celeste Erático Suzerano de Heliópolis. Ele também é um rank 8 genérico, que uma vez por turno, quando seu oponente tiver um card ou efeito que escolha como alvo um ou mais cards no seu campo, no seu cemitério ou nos seus cards banidos, efeito rápido, você pode associar a matéria desse card, negar a ativação e destruir a carta. Então ele nega alvo em tudo que é canto, tá? Ele nega alvo. Ok, show. Não é tão interessante assim. Acho que disparada a carta mais interessante do arquétipo é o selo, é o Link 2. Uma cartinha que poderia estar vindo, que ajudaria muito os decks de dragão também, e seria um excelente alvo pra estar invocando pelo efeito do Rei Atom, é o Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos. Inclusive, ele também pode estar vindo em bundle limitado a 1, enquanto o selo aqui pode estar vindo na box, tá ligado? Enfim, por que esse bicho é muito bom? Primeiro, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão ou banir um monstro dragão com a face pra cima que você controla. E você pode invocar ele assim uma vez por turno. Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação especial um monstro dragão da sua mão ou do cemitério, exceto o próprio dragão metálico de olhos vermelhos, tá? E você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então você invocando ele com Atom, se ativa o efeito dele e bota mais outro bicho do campo. Então você enche o seu campo facilmente, tá? E eu acho que já passou da hora do dragão metálico vir pro jogo, tá? Agora com essas skills vazando, com provavelmente uma mini box ou deck build box pode ser também, focado em dragão, esse bicho podia estar vindo em bando, limitado a 1, seria de grande utilidade. Enfim, eu acho que de Heratic é isso, tá? Não tem muito o que comentar. É claro, o deck pode fazer várias jogadas de deck sieges, então eu poderia citar vários deck sieges aqui que o deck consegue estar fazendo, várias jogadas de synchro também, mas o deck em si é isso, tá? A skill dá uma consistência mais pro deck, fazendo você adicionar suas magias e armadilhas pra mão. Só que só faz isso também, né? Enquanto você tem uma skill de Preda Planta, que você revela 2 cartas e gera 2 cartas na sua mão, uma do deck, uma polimerização que você tira do cu, coloca marcador de Preda Planta nos monstros do oponente, porra, faz tudo. Sempre sem custo, você não precisa voltar nenhuma carta da sua mão pro deck. E Heratic não, Heratic que é um deck muito pior que o Preda Planta, tem esse custo alto de ter que voltar a carta pro deck, ter que enviar a carta pro cemitério pra você adicionar um spell, tá ligado? Enfim, eu não consigo entender isso, esse desequilíbrio todo. Pra mim deveria ser o contrário. E Heratic, que é um deck mais fraco, devia ter um skill melhor do que o Preda Planta, que é um deck mais forte. Ele puro, ele sem skill, o Preda Planta é muito melhor que o Heratic. Só que o Preda Planta tem um skill muito melhor que a skill de Heratic. Não faz sentido na minha cabeça. Enfim, vamos falar agora do Dragunti. Enfim, Dragunti sim eu acho um deck mais interessante, tá? O Dragunti é um deck de dragão, bestalada e que faz synchro. Basicamente, os seus monstros bestaladas são esses monstros humanoides aqui, tá? Enquanto você tem os dragões, que são basicamente os seus monstros reguladores, embora tenha alguns dragões aqui que não sejam reguladores, tá? E aí você também tem os seus monstros dragões, que alguns deles são reguladores. Aí você junta os dois e faz synchro. O deck também tem uma mecânica de equipamento, você pode equipar os seus reguladores nos seus monstros, e aí eles equipados podem se invocar no campo, tá? Alguns monstros também entram no cemitério, como é o caso aqui do Gran e do Leviathan. Enfim, uma carta muito famosa do deck de Dragunti, mas que também é usada em outros decks de dragões, é a Ravina de Dragões, tá? Que é uma magia de campo, que uma vez por turno você descarta uma carta e ativa um dos 2 efeitos, que é adicionar um monstro Dragunti de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão, ou enviar um monstro dragão do seu deck para o cemitério. Então é uma rota ou um foolish. E aí, com isso, você faz as suas jogadas de Dragunti, tá? Não vou entrar muito a fundo no deck, porque não é o intuito do vídeo, só saiba que é um deck de synchro. Você quer juntar um regulador e um não regulador e fazer synchro. Atualmente, um dos principais turno 1 do deck é o dragão synchro de Asas de Cristal, tá? Você consegue facilmente estar invocando ele no deck de Dragunti e ele é um negate de monstro. Só que aí vamos chegar na nova skill. Dragunity Skill, tá? Você só pode usar o segundo efeito dessa skill uma vez por duelo. Vamos lá. Durante esse duelo, você não pode invocar por invocação normal especial monstros, exceto monstros Dragunti ou monstro dragão / bestalada que tenham 2.400 ou menos de defesa. E isso é um problema, tá? Porque vamos voltar agora lá pra decklist, voltar aqui
aqui e falar do Asas de Cristal, o Asas de Cristal ele tem 2500 de defesa. Ou seja, se você utilizar esse skill, você não consegue estar utilizando o Crystal Wing na sua decklist. Você não consegue estar invocando esse bicho. Isso é um problema, tá? Porque o Crystal Wing é um dos principais monstros do extra deck do Dragunit, pelo menos no Duel Links. Mas vamos lá, tá? O que a skill faz? Você revela uma Ravina, ou essa magia nova, que é a Dragunit Whirlwind. Você revela uma das duas, você volta uma carta da sua mão pro deck, ó, aí tendo que voltar cartas da mão pro deck novamente, tá? Não sei pra quê. E aí você ou adiciona pra mão, ou envia pro cemitério um monstro Dragunit, ou um equipamento Dragunit. Show! O equipamento você não vai utilizar na decklist atualmente, tá? Então basicamente você vai enviar um monstro pro cemitério, ou adicionar um monstro do deck pra mão. Que é interessante, tá? Mais um skill de consistência. Aí, vamos lá. Voltando aqui pra falar das cartas, temos algumas cartas que podem estar vindo. Obviamente eu vou começar primeiro pela a carta que é a skill cita, que basicamente tá confirmada, tá? Que é o Furacão da Dragunidade. É uma magia rápida, deveras interessante, tá? Se somente seu oponente controlar um monstro, você pode invocar por invocação especial um Regulador Dragunidade e um monstro bestalhado da Dragunidade do seu deck. Mais negue seus efeitos, e depois, se seu oponente controlar um monstro que foi invocado por invocação especial do deck nacional, imediatamente depois que esse efeito resolver, você pode invocar um monstro Synchro Dragão por invocação Synchro, usando apenas monstros Dragunidade que você controla. E pelo resto do turno, depois que esse card resolver, você não pode invocar monstros do deck nacional por invocação especial, exceto o monstro dragão. Ou seja, é basicamente uma carta totalmente focada no turno 2. Uma jogada interessante que eu vi aqui, tá? É você invocar um Black Rose para limpar o campo do oponente, tá? Se ativa Furacão, invoca, por exemplo, um regulador 3, que eu sei que o Dragunidade tem, tá? Esse reguladorzinho aqui 3, ó. Invoca um bicho no regulador 4, 3, 4, 7, junta os dois e faz o Synchro Dragão Black Rose e entra explodindo no campo do oponente. E como Black Rose tem menos de 2400 de defesa, você consegue invocar ele nessa decklist. Enfim, como a gente não vai poder invocar o Crystal Wing nessa decklist, eu acho de extrema importância vir o Synchro 10 pro jogo, tá? Que é o Cavaleiro Dragunidade Areadbhai. Esse nome aí. Ele é o Synchro 10, com 3300 de ataque e 3200 de defesa, tá? Você faz ele utilizando um Regulador Dragunit e um monstro e um ou mais monstros não reguladores. E ele tem o seguinte efeito, tá? Quando o seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode banir o monstro Dragunit do seu cemitério para negar a ativação, e se isso acontecer, bana esse card. Então ele tem um efeito buffado ali do Crystal Wing, tá? Porque o Crystal Wing nega e destrói. Esse Synchro 10 aqui nega e bane. Além disso, esse card destrui o monstro do oponente de batalha, depois do cálculo de dano, você pode banir esse monstro do oponente. Tudo bane aqui, tá? E se esse card invocado por invocação Synchro sob seu controle, sob o controle do seu dano, for destruído por um card do oponente, você pode destruir todas as magias armadilhas que seu oponente controla. Então, um card deveras interessante, tá? Deveras interessante. É interação, é negate de monstro. Tem que vir ele, tá? Por causa da skill, mano. A skill não vai permitir a gente invocar o Crystal Wing. Tem que vir ele pra gente ter algum turno 1 pro deck. Ele é o bicho que você quer passar na mesa no turno 1. Outro monstro deveras interessante é o Remus Dragunidade, tá? O Remus Dragunidade é um monstro regulador, que ele não pode ser usado com matéria Synchro, exceto para invocação Synchro de um monstro Dragunidade. Show. Você pode descartar esse card pra acionar a Ravina e Dragões do seu deck à sua mão. A Ravina lá que busca a carta e envia a carta pro cemitério, tá? Ele busca o campo, descarta, busca o campo. Além disso, se você controlar um monstro Dragunit, você pode invocar esse card por invocação especial do seu cemitério, mas bana quando ele deixar o campo, e você não pode invocar monstro por invocação especial do deck acionar pro resto do turno, exceto o monstro dragão. Então ele é um descarte que busca Ravina, consistência pra Ravina, e ele no cemitério ainda tem o efeito de se invocar. Muito bom, tá? Muito bom. Esse cardinho aqui, eu vejo esse cara vindo facilmente como R da box, tá? Esse bichinho aqui, junto com esse Synchro, o R da box. O Synchro como R e esse bichinho aqui como SR, tá? Continuando falando de monstros, temos aqui o Romulus, tá? O Romulus, eu particularmente acho que não vem. Mas é só feeling meu, tá? Tô achando que o Romulus não vem. O Romulus é basicamente um link genérico, tá? Você faz ele utilizando dois monstros, dragão ou bestalada, exceto fichas. E ele é um link 2. Quando ele é invocado por invocação link, você pode acionar uma magia armadilha Dragunidade ou uma Ravina de dragões do seu deck à sua mão. O Romulus é muito utilizado em decks de dragão no geral, porque você invoca ele e busca a Ravina. E a Ravina se ativa e dá a Foolish do dragão. É isso. E aí, a partir daí, você consegue fazer várias jogadas. Então ele é usado muito em decks de dragão, além do deck de Dragunidade. Se um ou mais monstros dragões forem invocados por invocação especial do deck nacional em uma zona para qual esse card apontar, você pode invocar por invocação especial um monstro dragão ou bestalada da sua mão em posição de defesa. Mas pelo resto do turno, seus efeitos são negados e ele não pode ser usado com matéria link. Ele invoca um bicho da mão, tá? Se você invocar um bicho do extra deck na seta do Romulus, você invoca um bicho da mão. Aí isso pode permitir algumas jogadas, só que não é um efeito tão interessante assim. O efeito interessante do Romulus mesmo é buscar uma carta que pode ser magia ou armadilha Dragunit ou a Ravina. Eu acho que o Romulus não vem, tá? Justamente pelo fato da skill citar que você precisa revelar a Ravina, tá ligado? Normalmente quando a gente usa o Romulus, a gente busca a Ravina através do Romulus. E aí você só utiliza uma cópia. Isso em decks que não são Dragunit, tá? No deck de Dragunit provavelmente você utiliza mais cópias da Ravina. Mas enfim, pelo fato dele beneficiar outros decks de dragão, eu acho que ele não vem por hora. Mas eu acho que o selo pode estar vindo, tá? Agora, vir Romulus e o selo, aí eu acho um pouco difícil. Mas vamos lá, o Romulus busca outras magias armadilhas. Vamos comentar quais são essas magias armadilhas que estão faltando no jogo. E a primeira delas é o Brilho da Dragunidade. O Brilho é uma magia normal que você ativa e adiciona um monstro Dragunidade de nível 5 ou mais do seu deck ou cemitério à sua mão. Além disso, você pode banir esse card do seu cemitério, para depois escolher um card de monstro nessa zona de magias armadilhas, equipado ao monstro Dragunit, e invocar o alvo por invocação especial em posição de defesa. Isso aqui é interessante porque alguns monstros Synchro seus equipam neles monstro Dragunidade no seu cemitério. E aí, não são todos os monstros que conseguem se invocar estando equipados, tá? São basicamente só os seus monstros reguladores, esses dragõezinhos aqui, tá? Que conseguem se invocar estando equipados ao monstro. Se você equipar um monstro bestalado, ele não consegue se invocar, e aí que essa spell entra, tá? Você bane ela, escolhe esse monstro que está equipado e invoca ele no seu campo. E por
último, mas não menos importante, temos a Counter Trap do arquétipo, que é a masmorra de Dragonidade. E é simples, tá? Quando seu oponente tiver um card de magia ou armadilha, enquanto você controlar um monstro Synchro Dragonite, sem negativação e bane a carta. E se você controlar um monstro Dragonite de nível 10, você pode fazer com que um monstro Dragonite que você controla ganhe 100 de ataque para cada card com face para cima que estiver banido atualmente. É um negate de magia ou armadilha, tá? Se negasse monstro, seria um pouco mais interessante. Mas como seus Synchros já negam monstro, aí eles fizeram uma carta para negar magia e armadilha. Justo. Enfim, são essas cartas de Dragonite que faltam, tá? Eu vejo facilmente, por exemplo, esses dois vindo junto com a Furacão, tá? Essa aqui pode estar vindo também. Eu acho que essas duas cartas não vêm por hora, tá? Essa aqui pode estar vindo, mas um Link 2 eu acho difícil estar vindo. Tomara que venha, né? Mas enfim, comentando um pouco sobre o deck, é um deck legal, tá? Mas eu não vejo esse deck estando no meta. A skill deixa um pouco a desejar. Você não consegue invocar o Crystal Wing, você não consegue invocar o Selo Hierático, porque o Selo Hierático é o monstro Link. E pelo que eu percebi aqui, a skill só deixa invocar monstros, dragão ou bestalada que tenham 2.400 ou menos de defesa. Ou seja, como Link não tem defesa, acho que você não vai conseguir invocar os seus monstros Link. Enfim, as duas skills são basicamente duas skills de consistência. Vão dar consistência pro deck de Hierático, que não faz muita coisa. E vão dar consistência pro deck de Dragonite, que é um pouco melhor que o deck de Hierático, mas também não faz grandes coisas, tá? No turno 1, você vai ter a jogada aqui com esses... No turno 1, se o 5-10 vier, você vai ter a jogadinha com ele, tá? E no turno 2, você vai ter aqui a jogadinha de Furacão, Dragonite, invocando a Black Rose e limpando o campo do cara. Pode ser interessante. Mas não vejo nenhum desses dois decks saindo do meta, tá? A não ser que a Konami traga algo a mais na box que eu não tô enxergando. Só vendo as skills e possíveis cartas que a Konami pode estar trazendo, não consigo enxergar esses dois decks sendo relevantes no meta atualmente. A não ser que tenha alguma banlist, eu tô gravando esse vídeo, inclusive, na madrugada do dia 19 pro dia 20. Não sei se 2 horas da manhã vai estar tendo banlist, eu vou esperar pra ver. Se tiver, eu provavelmente vou estar gravando o vídeo. Enfim, é isso que eu tenho pra falar desses dois decks. E é claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E comente aí se você gosta desse formato de vídeo, tá? Se vocês querem que eu traga análise de datamine, das coisas que vazam no datamine, previsões de box. Enfim, coloca aqui nos comentários o que vocês acham. E é claro que o Jit vira membro, você ganha acesso a vídeos antecipados e acesso ao grupo do WhatsApp exclusivo pra membros. Só clicar em Seja Membro que você me ajuda demais, além de me incentivar a continuar gravando vídeos. Bom, acho que é isso. Eu fui, falou e até mais.